pessoal, tudo jóia? Esse é o Growth no Auge, episódio número 4, nosso último programa desta série que traz como baluarte a estrela guia pernambucana do Growth, Cadu de Souza, da consultoria Playgrow. Cadu, meu nobre, seja bem-vindo novamente, né? Derradeiro programa, porém, o início de uma história, deixamos um legado, meu velho. Fala, Saulo! Tudo certinho, meu velho. Pois é, o último episódio dessa primeira temporada, né? Já bate aquele sentimento de saudade. Mas eu tenho certeza aí que vamos organizar essa segunda temporada. Te agradecer novamente por essa oportunidade desses 4 episódios que a gente... O 4º episódio agora e os 3 que a gente já gravou, né, e tá falando um pouquinho sobre Growth, de poder falar um pouquinho sobre o meu dia a dia, alguns insights, enfim. E vamos embora fechar com chave de ouro essa primeira temporada, nesse 4º episódio. Vamos trazer muitas informações bacanas, assim como a gente fez nos 3 primeiros episódios, né? Sim, tenho certeza, cara. E assim, eu que agradeço, né, pela parceria, pela partilha generosa que você teve aqui com a gente. Eu aprendi em demasia, a gente tava falando aqui nos bastidores, e leva esse aprendizado aqui comigo, tá? Pro Papo no Auge, seja para outros projetos que a gente toque, e certamente a gente vai continuar esse projeto sim pro ano que vem, trazendo um formato diferente, e vamos pensar coisas diferentes para que a gente não deixe o assunto do Growth morrer, até porque é um assunto que tá no hype, que é interessante que as pessoas saibam, conheçam, principalmente quem tá nos negócios, né, que está desenvolvendo um negócio, que já tem uma empresa consolidada, pequena, seja ela pequena, grande, média, enfim. Mas é um assunto que a gente não pode deixar passar e não poderia trazer outra referência que não você, né, meu velho? Então, assim, obrigado pela parceria e tamo junto. E, assim, inicialmente, antes da gente fechar, né, falar sobre retenção de clientes, último pilar da metodologia Growth, recapitulemos os outros 3 pilares. No primeiro episódio, a gente discutiu o conceito de Growth e a importância desta filosofia para os negócios, né, e para os produtos também. No episódio número 2, a gente discutiu como o Growth ajuda no alinhamento de estratégias eficazes para atrair novos clientes. No episódio número 3, falamos sobre a ativação de clientes e como estes viram adoradores das marcas. E no capítulo número 4 desta saga, retenção de clientes é o mote. Preparados? Cadu, depois que as marcas entendem o que é o Growth, né, e como aplicar essa filosofia a um produto ou serviço, entendem como atrair clientela, entendem como ativar clientes, eu pergunto, por que é importante pensar em estratégias de retenção de clientes? Show, vamos lá. Let's Growth. Saulo, acho que a gente conversou até um pouquinho sobre... deu essa introdução no nosso último episódio, né? E eu sempre costumo dizer isso também para os meus clientes. Muito se vê no mercado pensando em aquisição, trazer novos clientes, só que o entendimento de forma lógica, digamos assim, da aquisição de clientes é que o mercado está ficando cada vez mais competitivo, né? E as mídias, principalmente as mídias digitais, que potencializaram, né, a aquisição de clientes, estão se tornando cada vez mais competitivas, principalmente quando a gente fala da parte paga, que são através de leilão, né? Então, a partir do momento que eu tenho mais anunciantes, o leilão tende a ficar mais caro e, consequentemente, o meu CAC, né, que é o custo por aquisição, vai ficar mais caro também. Então, o que eu sempre prego para os meus clientes, que reter cliente é mais barato do que você adquirir um novo cliente, né? E muitas vezes você consegue ter uma venda mais planejada, ter uma previsibilidade melhor, porque você já tem um histórico de dados e de comportamento ali que você consegue ter uma previsibilidade. Muitas vezes você consegue vender um ticket mais elevado, porque já se tem um relacionamento e uma confiança ali. Inclusive, se tem esse lema e a pura verdade, né? A gente só vende para quem de fato a gente tem conhecimento, tem confiança na gente, né? A gente só vende para amigo. Então, primeiro se constrói uma relação e depois passa-se ter a etapa da venda. Então, basicamente, o que eu acho que é super importante, né? A gente
pensar no funil do growth como um todo e principalmente também nessa etapa de retenção de clientes, é por conta disso, né? A gente tem alguns pontos positivos aí, que o custo é menor, como eu falei, né? Então a gente tem, principalmente para aqueles serviços que são recorrentes, ou aqueles produtos que têm uma necessidade de compra recorrente, você consegue fazer com que esse cliente volte a comprar você de forma sistemática e você consiga trazer a previsibilidade, como eu já citei, né? Então, por exemplo, vou trazer aqui a Wine. A Wine nada mais fez do que as pessoas que já têm o hábito de consumir vinho fazer uma assinatura para que ele compre com um valor um pouco mais competitivo e tenha ali o recebimento de forma óbvia. Tem N fatores aí que acabam trazendo um atrativo maior para o serviço da Wine, mas de forma básica foi isso. É um produto que a pessoa, quem consome vinho, consome de forma recorrente, eles conseguem trazer uma margem um pouco melhor em termos de preço, né, trazer um pouco mais competitivo, tem a questão da descoberta de novos rótulos também, enfim, tem um apelo educativo também, que é muito interessante, mas enfim, foi uma estratégia que eles utilizaram para ter um serviço de assinatura de vinho, assim como também tem de outras empresas que realizaram, tá? Quando a gente fala de retenção também, acho que um dos pontos que vale a pena a gente citar, acho que a gente falou no último episódio sobre isso, é a advocacia que a gente gera para os nossos clientes. Então, por exemplo, uma coisa é eu falar que a minha empresa, a Playgrow, é boa e dá resultado. Outra coisa é um cliente meu falar e me indicar isso publicamente. Então acaba gerando muito mais credibilidade, eles vão se tornar advogados da marca, né? E isso, consequentemente, facilita a minha venda até mesmo para novos usuários. Então, acho que esse é outro ponto bem importante. Quando você tem o cliente retido durante mais tempo, você tem um maior volume de dados que você consegue analisar, extrair insights valiosos, como eu já citei também, né? Enfim, eu acho que só esses daí já são fatores mais que suficientes para a gente prestar atenção também nessa etapa de retenção e conseguir monetizar, digamos assim, melhor, olhando para esses clientes que estão dentro de casa. Muito massa, show de bola, querido, show de bola. E como é que os negócios retêm seus clientes? Vamos para a prática agora, né? Quais estratégias usar, quais métricas-chave devem ser acompanhadas, né? Devem ser acompanhadas ao implementar a metodologia Growth para garantir o sucesso na retenção dessa galera que compra. Show, vamos lá. No último episódio também a gente falou um pouquinho, né, sobre, e acho que é a premissa de tudo, de todo o negócio hoje. Sempre colocar o usuário como centro, né? Então, acho que a primeira coisa que você consegue potencializar a retenção do cliente é quando você, de fato, consegue gerar continuamente valor, né? Então, não adianta eu fazer um pitch de venda excelente de um produto ou serviço quando, na verdade, ele não entrega ou não atende a expectativa que foi criada no momento da venda. Então, se você consegue com que seu cliente esteja sempre atendendo a expectativa, né, aliás, o seu produto esteja sempre atendendo a expectativa do seu cliente, teoricamente, né, a tendência é ele continuar utilizando o seu serviço ou continuar comprando o produto de você. O primeiro ponto básico, dever de casa é esse, né. O segundo ponto, que eu também vejo como um dos grandes déficits, digamos assim, das empresas é se comunicarem com a base. A gente falou no último episódio do quão importante é ter um trabalho de CRM, o quão importante é ter uma organização dos dados, ter um tratamento para que os dados de fato estejam limpos, a possibilidade de ter uma comunicação de forma automatizada, e hoje eu vejo um trabalho de comunicação muito forte, as equipes dedicando boa porcentagem do tempo pensando em estratégias para se comunicar com quem não está dentro de casa e deixando de se comunicar com quem está dentro de casa. Então, assim, manter um diálogo mais frequente, mais constante, de forma que você se coloque à disposição, não é um pós-venda simplesmente para como foi sua experiência conosco e nunca mais aparecer. Né? O que a gente vê muito no mercado é isso. Como foi a sua experiência conosco? Muitas vezes no e-mail ou no SMS não existe um contato personalizado, e se você responder tá bom, se você também não responder tá ótimo, enfim, e nunca mais existe o contato a não ser para fazer uma nova venda futuramente. Então acho que assim, um passo importante também é esse, né, de você ter uma comunicação eficaz e frequente com o teu cliente. Né? Aí a gente tem outras coisas que podem melhorar
essa retenção, que é programas de fidelidade, né? Então, quanto mais ele se tornar adepto e leal à marca, mais ele tende a ganhar, e aí seja em bonificação, seja em desconto exclusivo, seja em brindes, seja de maneira monetizada também, né, em termos de financeiro. Então, assim, isso é um dos programas que também é bem interessante, né, de você fazer um trabalho forte para a base de clientes, para aumentar a retenção, tá? E eu acho que, deixa eu ver mais, o que é que a gente tem mais para dizer aqui? Personalização, a gente falou também no episódio passado, né, de nada melhor do que aquela comunicação que é direcionada para Saulo, né? Então, por exemplo, se eu consigo continuamente oferecer valor para Saulo, do meu produto ou serviço, se eu mantenho minha comunicação com Saulo continuamente, para saber se o que é que ele acha que poderia ser incrementado dentro do meu software, por exemplo, se eu faço uma atualização trazendo aquela nova funcionalidade que Saulo colocou ali como algo que poderia agregar maior valor, se eu crio um cupom, por exemplo, para que Saulo comece a me indicar e nisso ele tem uma redução na taxa na assinatura do meu site, por exemplo, se eu faço tudo isso de maneira personalizada, né, então a consequência disso é de fato ter retenção e conseguir transformar não só a assinatura de Saulo como algo mais longevo, né, de ter ele sempre dentro de casa, como também ele se tornar advogado da marca, tá? Então acho que isso é acho que digamos assim, de maneira bem sucinta, fazendo esses quatro pontos rodando, né, de forma adequada, a gente consegue ter uma retenção bem interessante. Super didático, meu velho, super didático. Vamos falar um pouquinho sobre dados, né? Eu sei que, inclusive, você já falou sobre isso, marketing orientado para dados, aqui no Papo no Auge, né? Em outro ano. Mas eu te pergunto, volto a te perguntar, como é que a leitura correta dos dados auxilia no processo de retenção dos clientes? Tá, show. Isso é importante dizer, a gente até falou, acho que também no episódio passado, um pouquinho, mas vamos detalhar um pouco mais agora, da importância da limpeza dos dados. Ter dados e fazer a leitura deles é importantíssimo, né? Até porque, como eu falei, até no exemplo que eu citei anteriormente da nossa conversa, a gente fez uma pesquisa com o Saulo após ele se tornar cliente, ali ele colocou alguma funcionalidade que poderia ter dentro da solução que traria mais valor para ele, né? E a gente fez a implementação dessa nova funcionalidade. Então, só isso, fazer a aplicação de uma pesquisa quant ou qualitativa já é, né, a fazer a utilização dos dados para trazer uma maior retenção do cliente, porque a partir do momento que eu escuto o Saulo, eu implemento uma dor que ele sentia que ele não encontrava dentro da minha solução, faz com que ele tenha a percepção de que, pô, eles estão me escutando, eles estão adeptos a realmente me manter aqui, eu estou bem contente, não tenho nada a me queixar, né, da solução, porque eles estão sempre de portas abertas para o que eu preciso, né? Então acho que isso é uma prática muito fácil de ser implementada, não vou nem dizer fácil, mas simples de ser implementada, tá? Não confundir simples com fácil, porque aí fácil precisa de algumas etapas, enfim, mas é bastante possível de ser implementadas, mas a gente precisa falar também da questão da qualidade desses dados, né? Quando a gente tem uma base muito suja, né, ou então os dados não estão sendo coletados adequadamente, isso pode nos conduzir, digamos assim, a uma decisão errada. Se a gente analisa um dado que não traduz a realidade, consequentemente, a nossa decisão, que vai ser baseada naqueles dados, vai ser uma decisão equivocada também. Então, assim, primeiro ponto entender como é que está a base de dados, saber se ela está limpa, se de fato ela representa a realidade, se ela não representar, o quanto disperso está essa realidade, né? E garantir que os novos dados coletados de fato tenham uma veracidade interessante para que futuramente você possa fazer a análise adequadamente, tá? Mas enfim, voltando um pouquinho, eu acabei fugindo um pouquinho da pergunta, mas voltando.
a gente pode utilizar esses dados para trazer personalização, né, como eu tinha citado anteriormente. Então, em vez de falar uma comunicação, ou seja, um e-mail, um WhatsApp, um push ou um SMS, em vez de fazer algo frio, a gente faz algo nominal, a gente fala sobre um determinado serviço. Isso é bastante comum, né? Existem N soluções, principalmente para e-commerce. Então, quando você manda um e-mail lá de carrinho, de recuperação de carrinho, você tem lá, ó, Saulo, você esqueceu esses carrinhos aqui na sua sacola. Volte lá, eles estão com, enfim, X% de desconto, então são as últimas peças. Então, você acaba trazendo uma personalização, né, muito grande, e tornando, né, a comunicação mais assertiva. Quando a gente fala de retenção, também é isso. Então, por exemplo, vamos pensar em retenção. Saulo, eu tenho vou mergulhar dentro dos meus dados e vejo que Saulo constantemente compra equipamentos de audiovisual. Então, quando eu for oferecer um serviço para ele, eu vou mandar uma lista de produtos personalizada de acordo com compras recentes que Saulo desenvolveu. Tá? Então, isso é uma das formas de se analisar os dados e se personalizar. Identificar tendências, né? Então, por exemplo, vai para dentro do teu histórico de vendas e identifica, existe alguma tendência em um determinado período que ocorre mais assinatura do que o normal. Então, vamos supor que na Black Friday um determinado serviço de SaaS para fazer análise de concorrente tem uma maior adesão do que nos demais períodos. E aí, como é que eu faço para que esses entrantes sigam dentro do meu sistema, da minha solução? Né, fazer análise de cohort, que na verdade que nada mais é do que pegar uma pequena parte, né, de pessoas, de usuários que tenham comportamentos semelhantes e identificar se isso pode potencializar uma melhor taxa de conversão dentro do meu site. Então, vou pegar esse cluster aqui de pessoas com relação à segmentação demográfica e com relação à frequência de utilização no meu app e vou verificar se isso está relacionado a uma maior frequência de compra, vamos supor. E com base nisso você ir desenvolvendo estratégias após a descoberta, tá? Aí eu acho que tem outras que vale a pena mencionar, enfim, mas sempre, né, fazer coleta e análise dos dados, dos feedbacks dos próprios clientes, uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Se fala muito em ICP, se fala em persona, se fala, enfim, tudo focado principalmente para aquisição de cliente, mas esquece de que a melhor persona já está dentro de casa, né? Então vê lá qual é aquele teu cliente que está mais tempo dentro de casa, ou seja, que está mais tempo comprando contigo. Vê também, existe uma matriz que se chama RFM, né, que é com base em recência, frequência e monetária, que você faz a classificação de acordo com esses 3 pilares. Então, por exemplo, faz essa matriz, identifica qual é aquele teu melhor cliente e define o ICP com base nele, porque aí você está de fato fazendo uma ideação do cliente ideal com base em dados reais. Né? Então, assim, aí tem o churn também que a gente citou, enfim, tem diversas métricas aí que podem nos auxiliar nessa etapa de retenção. Você que está ouvindo aí a gente, já pegou seu caderninho, anotou. Se você não anotou, volte, né? Tem um botãozinho aí do Spotify, né? No YouTube também. Você pode voltar, tá? E anotar tudo de novo, porque o cara deu o beabá aqui de como fazer o negócio, meu. Fique à vontade, né, Saulo? Fique à vontade para voltar. Fique à vontade. Inclusive, voltar nos outros episódios também, né? A gente fez uma série aqui em looping, né? não pode faltar o jabá, né? Claro que não, claro que não, claro que não. Afinal de contas, né, somos marqueteiros no bom sentido da palavra, né? A gente não perde uma oportunidade. Ô, Carlos, ô, Cadu, né? Carlos não, ó, entreguei o ouro aqui, ó. Carlos não, Cadu de Souza, né? Vai perguntar, tá com raiva de mim, é? Boa. Ô, Cadu, obviamente, quando a gente tem uma organização que visa o lucro, o seu objetivo maior é o lucro, né? É a receita recorrente. Se essa recorrência vem de um conjunto dos mesmos clientes, isso é ótimo, porque indica fidelização à marca e um frisson pela mesma. E na contramão disso, né? Quando
um cliente não é interessante para uma empresa, para uma organização? Show, ótima pergunta, Saulo. Assim, e tá aí, um dos pontos que talvez eu também não veja acontecer muito é essa preocupação com a qualidade dos clientes. Muito se pensa em aquisição e muitas vezes aquisição a qualquer custo. Quando a aquisição ela não está atrelado ao posicionamento da empresa, e aí o que é que eu quero dizer com isso, para trazer de forma mais simplista e prática, né, de ser compreendida. Quando eu trago um cliente a qualquer custo, né, para gerar número, gerar aquela métrica de aquisição, só que aquele cliente não tem capacidade ou não está enxergando o real valor da minha solução ou do meu produto. Então, assim, a tendência é que esse cliente tenha uma vida muito curta dentro da minha empresa. Então, eu vou ter gerado um custo, né, médio, alto, enfim, para trazer ele, e mesmo que seja baixo, se for um serviço, tem a etapa de onboard, que se tem um custo também para a empresa, e aí ele vai sair, né, muito rapidamente por não enxergar o valor e, ao contrário, em vez dele se tornar um advogado da marca, ele vai se tornar um detrator, porque ele entrou, não viu o valor, vai dizer para todo mundo, ó, fiz a assinatura daquela solução de Cadu, mas não identifiquei nada de outro mundo, enfim. E da mesma forma que o feedback positivo tem peso muito grande, o negativo também vai ter até mais, né? Infelizmente, a gente sabe disso. Então, assim, é importante a gente ter esse senso na hora de colocar clientes, né, para dentro de casa e também na decisão de manter os clientes que não têm match, digamos assim, com o meu produto, não pensar em renovação, não vou dizer nem pensar em não renovação, mas de fato ter um alinhamento muito claro para que ele não faça parte da carteira. Então, por exemplo, um cliente que não tem uma rentabilidade tão interessante, e aí quando eu falo de size é um pouco mais difícil porque os valores são precificados, né? Mas vamos pensar, vamos deixar num exemplo de size. Tem aquele cliente que teve o size que foi o plano de entrada, né? Que tem ali algumas funcionalidades, e a gente vê que ele já está há muito tempo dentro de casa, mas ele não tem capacidade, ou então não tem tendência que vá fazer um upgrade e vá evoluir para outro plano, né? Então, assim, é um cliente que a gente consegue reter, mas é um cliente que tem dificuldade de fazer upsell. Ou então aquele cliente, quando você presta, por exemplo, um serviço que só vai para sua empresa por desconto e não enxerga o valor, a qualidade, e toda vez ele quer comprar com um valor que tinha comprado no início do relacionamento. Muitas vezes o seu custo de compra daquele determinado produto não é mais o mesmo do início do relacionamento. A partir do momento que você vende pelo mesmo preço, você está perdendo margem, né? Então esse cliente não é tão interessante porque você tem uma baixa rentabilidade. Então talvez seja mais interessante você fazer uma substituição e ter uma oxigenação aí, né, dentro da sua carteira de cliente do que manter ele a longo prazo. Quando ele tem um comportamento, né, que não está alinhado à sua crença, né, então muitas vezes, sei lá, se você tem uma crença muito convicta, tem empresas que nasceram, né, com a pegada, por exemplo, de sustentabilidade. Então, se você tem aqueles clientes que vão contra a tudo que você prega em termos de propósito e conceito, não faz sentido você manter, até porque eles também são reflexo da sua empresa, né? Incompatibilidade de valores, que acho que cabe muito nisso também, né? Então, acho que é bem isso, sabe, Saulo? É você fazer essa análise, assim como a matriz RFM, né? Ela vem para identificar os melhores clientes, também vem para auxiliar nessa identificação dos piores clientes. E aí a única coisa que eu cito assim é de ter uma preocupação não só da parte monetária, mas também de o quanto isso pode gerar de impacto negativo a longo prazo com relação ao posicionamento da empresa. O valor, obviamente, é importante, como você falou, todas as empresas querem gerar capital, mas pensar em posicionamento também é super importante. Para você não, como é que eu posso dizer? Não ferir a sua crença, né, o seu propósito quando você decide desenvolver uma organização. Muito show, Cadu. Eu fiz essa pergunta justamente por entender que poucas pessoas traziam à baila esse questionamento, né? Do qual é o cliente que de fato interessa. Porque, obviamente, a gente não vai vender para todo mundo, nem todo mundo vai se interessar por aquilo que a gente está ofertando, e está tudo certo.
né? E esse alinhamento que você falou aí de valores é fundamental para que a gente possa selar a paz entre quem compra e quem vende, né? E perfeito que você falou. Tá tudo certo, do tipo assim, não é porque aquele cliente ali tá comigo há bastante tempo que ele tá alinhado com o meu posicionamento que eu quero para minha empresa pelos próximos 5, 10 anos, entendeu? Então, assim, é importante você ter esse entendimento. Então, por exemplo, e aí quando eu era sócio da Opera, a gente fazia inclusive em formato de tabela mesmo, de forma bem simplista, é, o, quase que uma exemplificação dessa matriz RFM, mas a gente fazia a classificação dos clientes. Ó, esse cliente aqui, quanto a gente dedica de horas para ele no mês, qual é o nosso lucro real, né? Qual é o risco da gente perder ele? Então a gente classificava A, B, C ou D. Então, assim, isso é uma exemplificação de que, óbvio, como se tinha ali, acho que era próximo dos 40 clientes, ficava muito mais fácil de fazer esse monitoramento quando a gente trabalha principalmente no segmento B2C, né, ou com um volume muito grande. Precisa-se ter o auxílio de ferramentas, mas é importante você ter essa compreensão de que você não precisa vender para todo mundo e não é porque ele está dentro de casa que ele se torna um cliente ideal, né? E possivelmente, ao contrário, ele pode estar te impedindo de escalar, te impedindo de ter fôlego, capital ou dedicação mesmo do teu time para estar fazendo atendimento de outros possíveis melhores clientes, porque está se dedicando a um cliente que não enxerga valor dentro do teu serviço ou do teu produto. Isso é massa que tu tá falando, cara. Isso é muito massa e as empresas, as marcas, elas precisam também ter esse discernimento, né? Isso é fundamental. Eu particularmente, eu tenho atentado muito para isso, né? No sentido de até para no serviço que a gente oferta enquanto pessoa física também. Quem são aquelas pessoas que de fato dão valor ao trabalho que tu fazes, né? Então, assim, isso não serve só para marcas, mas serve também para o nosso dia a dia de trabalho, né? Comum, cotidiano, se você é empregado, inclusive, né? O teu relacionamento com parceiros de trabalho, inclusive, porque a gente está falando de relacionamento, e relacionamento Exato. chega ao fim, seja ele, né, marido e mulher, seja ele de amigo, seja parceiro de colega de trabalho, enfim, e também consumidor e vendedor, né, certamente também. Exatamente. E assim, traz tranquilidade quando você tem essa visualização mais clara, sabe? Do tipo assim, eu não preciso. Isso, acho que até é importante a gente falar isso, mesmo que de forma leiga, né? Até porque não sou especialista no assunto, né? Mas é importante a gente citar que a gente está na rede social onde existe muitos julgamentos, o digital possibilitou isso, lugar de fala para todo mundo, e você não é obrigado a agradar todo mundo, né? A gente nunca aconteceu isso no nosso meio, quando não se tinha o digital, a gente tinha grupos desde a escola, né? Então tinha o seu grupo, tinha o grupo do amiguinho, tinha a sala A, B, e nem sempre todos se davam bem, né? Enfim, e é isso, vida que segue. Você tem ali o seu grupo que você vai ser importante para os seus amigos, vai se dar bem, vai construir uma relação próxima, duradoura e etc e tal, mas não é com todo mundo. E na relação dentro do digital, na relação de empresas, é isso. Pronto, a Apple não conseguiu, né, mesmo tendo um trabalho fantástico de comunicação, de marca, não agrada a todo mundo. Tem muita gente que não se agrada com os dispositivos, né, principalmente com o iPhone, com o questionamento da bateria, que hoje em dia nem faz tanto mais sentido, principalmente depois das últimas atualizações, mas ainda tem muita gente que não se agrada, né, mesmo tendo um produto, na minha concepção, fantástico, né, mas ela sabe quem de fato são os consumidores dela. Muito bom, sabe muito, o cara sabe muito. Olha, até um palavrão, escapou o palavrão aqui. Mas depois a gente edita, ou não, edita ou não. Coloca só aquele pi, né? Pi. Porque o palavrão também exprime euforia, né? Ele exprime emoção. E o quão emocionado estou, veja, o cara é marqueteiro, né? Quão emocionado estou aqui diante de Cadu de Souza falando sobre growth marketing.
Que maravilha, que maravilha. Ô, Cadu, para a gente fechar essa grande série sobre Growth, né, que está no panteão dos grandes podcasts sobre o assunto, qual é a importância da metodologia Growth para os negócios, entendendo que a forma de se fazer negócios vem mudando, porque esses pilares, produto, atração, ativação e retenção de clientes, são fundamentais para uma boa estratégia de escala das marcas? Saulo, eu vou te responder até um pouquinho do que a gente estava conversando nos bastidores antes da gente iniciar a gravação. Eu acho que talvez, e aí eu vou falar também na minha percepção, tá? Enquanto, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, mas principalmente a maior receptividade à adaptação à mudança. Então, assim, a gente já falou isso, acho que no primeiro ou no segundo episódio, não lembro, mas o quão o mundo está volátil, o quanto as coisas mudam rapidamente, e a gente tem, muitas pessoas têm, na verdade, isso é até um comportamento natural do ser humano, uma certa resistência, e você tem ali a sua zona de conforto. Só que quando você fala em termos de negócio, muitas vezes você ser adaptável à mudança significa sobreviver. Significa você encontrar oportunidades de crescimento onde não foram exploradas ainda. Então, basicamente, eu acho que o principal benefício, né, é você se permitir a ter experimentos, né, a testar. E aí não é testar a qualquer custo, sem metodologia e, né, ter metodologia, utilizar os dados, análise de dados para fazer uma definição de uma hipótese que seja coerente, né, que tenha uma probabilidade, né, um indício de que ele vai ser conclusivo, se tornar isso de modo constante, né, ter consistência, né, que muitas vezes a gente acaba muito empolgado quando a gente faz a implementação de uma determinada ação, e isso eu falo em todos os aspectos da vida também, né, quando a gente vai começar um regime, o primeiro dia não, vou seguir impecável. Quando chega no final de semana, você já tem aquela quebra, quando chega depois de um mês, não existe mais regime. Então, assim, a consistência, ela é fundamental, acredito que para quase tudo na vida, né? Não adianta você ser um pai perfeito hoje, né, e daqui a um ano você não está próximo do seu filho. Então, é importante que você seja consistente ao longo de toda a vida, ao longo de todo o relacionamento da educação com o seu filho, assim com o matrimônio também, assim em tudo na vida, tá? Então acredito muito forte nisso. É uma opinião pessoal que eu passo para o profissional também, tá? Então assim, acho que o princípio é esse, mas aí a gente tem a eficiência dos recursos, de ter essa mentalidade mais analítica, de identificar onde estão as alavancas corretas, né, para eu potencializar o investimento nessas alavancas. E quando eu falo de investimento, não é só investimento financeiro, mas de tempo também. Então, se meu time de marketing está focando muito, por exemplo, em uma determinada ação que não está me trazendo retorno, vamos parar, vamos repensar, vamos encontrar outras oportunidades que podem trazer melhores retornos, vamos colocar 20%, 10% do meu tempo, do meu time para essa atividade, vamos ver se ela teve de fato a eficácia que eu estava esperando, e se teve, vamos implementar e vamos mudar todo ou boa parte do tempo do meu time para essa nova atividade. Então assim, trazendo de forma mais didática, mais prática, seria isso, né? Eficiência de recursos, foco no cliente sempre, 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 sempre. Acho que é importante falar isso, porque muito se fala de marketing, só que a gente acha que marketing salva produto ruim ou marketing salva serviço ruim, quando na verdade não salva, né? O Pedro Sobral, né, que é referência em tráfego pago, ele tem uma colocação muito antiga e muito coerente, que só potencializa o que de fato é. Então, se o produto é ruim, o marketing, né, e aí no caso dele o tráfego pago, só vai potencializar um produto ruim, né, ou um serviço ruim. Então, a gente tem que pensar sempre com foco no cliente. E acho que uma das coisas de growth também que eu acho que é importante é a questão da escalabilidade. Não adianta eu também ter ações muito manuais, onde eu não vou conseguir trazer escala para
ter um resultado significativo financeiro, né, e escalável para a organização que eu estou prestando serviço, ou então quando eu estiver dentro dessa organização. É importante também pensar em escala, em como, e aí sim a gente citou, acho que no terceiro episódio, a utilização de ferramentas, né, desmistificando que growth não é só ferramenta, apesar da importância das Martechs para você, de fato, conseguir trazer automações, né, e quando você consegue ter uma hipótese validada, consegue trazer uma escalabilidade com utilização de ferramentas, aí a tendência é que você tenha uma competitividade muito maior e um crescimento financeiro muito maior também. Então, acho que basicamente é isso. Mas o ponto principal é aquilo que eu falei, a gente ser adepto à mudança, para a gente conseguir crescer. Gosto disso, gosto de mudança e infelizmente chegamos ao fim da série Growth no Auge, este programa que foi uma parceria com a consultoria Playgrow, tocada brilhantemente, né? Um menino de ouro, pelo imparável Cadu de Souza, a quem eu agradeço imensamente a generosidade de suas falas por aqui. Eu fico muito honrado, Cadu, por aprender com você. O céu é o limite para você, eu já disse isso várias vezes. Muito obrigado. Quem quiser conhecer o teu trabalho e a Playgrow, onde encontrar vocês, querido? Vamos lá, antes de fazer o jabá, né? Eu falo muito em mudança, mas vale dizer que eu não queria que esse momento mudasse, né? Que a gente tivesse esse término, mas certamente a gente vai idear aí uma segunda temporada com um modelo que certamente a gente consegue trazer mais conteúdo rico, mais conteúdo prático, enfim. Então fiquem ligados aí, próximo ano a gente certamente está trazendo novidade. E agora vamos fazer o jabá, né? Quem quiser me seguir, quem quiser falar um pouco mais sobre Growth, o meu Instagram pessoal é o @Cadu de Souza, o meu LinkedIn também, ou vai lá no... onde está? Aqui, né? É porque eu tô no playgrow.com.br, aqui, né? playgrow.com.br e o Instagram é Playgrow, @PlaygrowDigital, que aí a gente vai continuar esse papo e certamente eu consigo auxiliar, né, e falar um pouco mais, com mais profundidade sobre Growth e tudo que essa metodologia pode trazer em relação a resultados. Muito obrigado, professor. Você é professor, eu já disse isso várias vezes a você. Você é professor, né? E a série Growth no Auge você encontra nos tocadores de áudio de sua preferência e no YouTube. Continue acompanhando o Papo no Auge, se inscreva em nosso canal, no Spotify. A gente também tá no YouTube, né? O Papo no Auge é uma ferramenta para sua mente e a gente só traz gente foda assim, perdão pelo palavrão. Bora escalar, minha gente, bora escalar. Bora escalar. Valeu, Cadu, obrigadão, hein, querido. Valeu, let's growth.